Jeremias capítulo 13, a partir do verso 1. Jeremias capítulo 13. Talvez a última mensagem do ano para você, mas Deus, Ele tem aqui um chamamento para a igreja, que nos diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto de linho, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre o lombo, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates, e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui até o Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Pode sentar, amados. Eu quero falar nesta noite, eu quero convidar os irmãos que estão aí atrás, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. Irmão Antônio, fecha-se as portas da esperança. Todos os assuntos a serem tratados depois do culto, por favor, vamos honrar e respeitar a palavra de Deus. Todos estão a postos. Eu quero falar nesta noite a respeito do cinto de Jeremias, o cinto apodrecido, guardado na fenda da rocha. Amados, Jeremias, ele é convocado por Deus para representar ou para apresentar um teatro do que iria acontecer, do que estava acontecendo com Israel. O momento que estava vivendo Israel, por que estava acontecendo aquilo com Israel, o que iria acontecer com Israel. E Deus estava anunciando, na verdade, a queda de um povo corrompido, prestes a ser levado para o cativeiro. Deus, ele sempre alerta, Deus sempre fala com o seu povo antes de fazer alguma coisa que não seja bom para nós. Deus nos avisa, Deus anuncia a tragédia, Deus não manda a tragédia sem avisar. O que precisamos é estar atentos à palavra, ao dizer de Deus. E da mesma forma que Deus usou Jeremias para levar uma palavra àquele povo, Deus nesta noite fala com a igreja. Aqui Deus, nesse texto, usa a imagem alegórica de um cinto para revelar o estado espiritual em que se encontrava as pessoas naquela época. O estado espiritual que estava o povo de Deus na época de Jeremias. A experiência de Jeremias,
amados, quando estava meditando, falou de uma forma especial comigo, mexeu com o meu espírito nesta tarde, e por isso que eu peço a atenção de vocês para esta mensagem. Como disse, talvez seja a última mensagem do ano, porque eu vi aí dizendo algumas igrejas que vão entrar em férias, que o culto, não vai haver culto no domingo véspera de Natal, nem na véspera do Ano Novo. O que não vai acontecer aqui haverá culto, tanto na véspera do Natal como no Ano Novo. Mas alguns pastores falaram: pastor, eu não tenho o que fazer, eu vou cancelar o culto nesses 2 domingos, porque o povo não vai na igreja. Então, para muitos talvez seja a última mensagem do ano, e é uma mensagem de exortação para a igreja nesta noite, de chamamento para a igreja nesta noite, para que possamos refletir de como nos preparar para um ano novo. Talvez tenhamos mais uma oportunidade para o ano que está chegando, de 2018, talvez o Senhor nos dê mais um tempo. Mas aqui na história de Jeremias, era o ano de 580 a.C. Israel estava se esquecendo, ou já havia esquecido das promessas, já havia se esquecido dos mandamentos de Deus, os mandamentos que Deus havia ordenado ao povo, estabelecido como regras de vida. E por esta razão, eles estavam se desviando do caminho do Senhor, estavam se desviando do plano estabelecido por Deus. Por esta razão, eles já não praticavam mais o verdadeiro culto, não andavam mais segundo os mandamentos do Senhor, das ordens de Deus, estavam distantes de Deus, afastados de Deus. A verdade é que havia um esfriamento espiritual e um distanciamento do povo do próprio Deus. O povo estava longe de Deus, frio espiritual. E eu pude fazer um paralelo com a igreja. Algumas pessoas estão distantes de Deus, algumas pessoas estão frias espirituais, sem motivação, não encontram razão para participarem, para servirem, para adorar, para orar, para ler a Bíblia. Estávamos comentando de manhã o que comentamos já ontem à noite com alguns irmãos, o que nós éramos, o que fomos e o que somos hoje. Para quem acompanhou 3 gerações dessa igreja, nota a diferença que nós somos hoje, daquilo que nós já fomos e o que somos hoje. Ainda contemplamos ontem e hoje pela manhã que aqui, vamos falar aqui, na base da nave, havia um rio de pessoas caídas sob o mover do Espírito Santo, pessoas embriagadas pelo Espírito Santo de Deus. Tratávamos demônios como se trata um animal qualquer, havia autoridade. As experiências que tivemos com Deus, num tempo não muito longe, são incomparáveis com as experiências que estamos tendo hoje. Saudade de um tempo que eu espero que volte, que continue neste lugar, porque foram experiências que marcaram a nossa fé com Deus, um avivamento genuíno com muitas almas sendo alcançadas, muitas pessoas sendo batizadas, muito arrependimento, mas parece que nesse tempo vivemos um esfriamento, um distanciamento de Deus, uma falta de comunhão com Deus. E quando nós olhamos para esta parábola de Jeremias, se é assim que você quer entender, como uma parábola, ou como uma história, mas é algo real na vida dos israelitas, do povo de Deus, e é algo real hoje, no meio da igreja.
O cinto de linho de Jeremias sobre os lombos era o sinal da comunhão com Deus, era o sinal da santidade, era o sinal da pureza. Para você ter uma ideia, esse ornamento, esse cinto de linho, esse ornamento, ele fazia parte da roupa sacerdotal. Era um complemento da roupa do sacerdote. O sacerdote em Israel, ele usava este cinto como um componente da sua roupa, como está lá em Êxodo capítulo 29, no verso de número 5. Israel, com o cinto de linho sobre os lombos, indicava uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas vivendo sobre o concerto das promessas feitas aos patriarcas, aos heróis da fé. Era um símbolo de santidade, um símbolo de pessoas separadas, de pessoas especiais. E você vai entender no final da mensagem o que eu estou querendo dizer com relação à igreja e a nós. E o Senhor disse para Jeremias: compra o cinto. Jeremias e coloca sobre o lombo. E isto nos mostra que, apesar de vivermos em tempo de graça, em tempo de misericórdia, é preciso pagar um preço pela santidade. A santidade não é feita de qualquer forma. Para que haja santidade é preciso haver renúncias, é preciso haver comprometimento com o Senhor, com as coisas de Deus, é preciso haver separação, é preciso pagar um alto preço, não maior do que aquele que foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue, mas nós temos que pagar um preço de renúncia pela santidade. Amados, é necessário, para andarmos com Cristo, é necessário nós estarmos cingidos com este cinto, revestidos com este cinto que representa a santidade. Temos que pagar um preço para viver com o cinto nos nossos lombos, na nossa cintura. E era isso que Deus estava falando para Jeremias. Jeremias falou: não molhe o cinto, cuide do cinto. Como dizendo, cuide da tua santidade, não contamine a tua santidade. Não molhar o cinto mostrava o estado espiritual do povo naquela época, a situação que o povo estava andando. O povo já não se humilhava mais, o povo não chegava mais perante a Deus, o povo naquela época não se arrependiam mais dos seus pecados, andavam segundo as suas próprias vontades, segundo os seus achismos, segundo o que as outras nações indicavam a eles. Tudo era lícito, tudo era normal, tudo podia acontecer. No tempo de Jeremias, não no tempo que estamos vivendo hoje. O tempo que estamos vivendo hoje não pode. Não vivemos como aquele povo de Israel no tempo de Jeremias. Somos diferentes. Mas Deus falou para ele ter cuidado com o cinto de linho. Não molha, Jeremias, cuida do cinto. Da mesma forma, Deus fala para nós nesta noite: cuide da tua santidade. Não deixe molhar o cinto, cuidado com o cinto, cuidado com a tua santidade, porque a tua santidade simboliza a comunhão que você tem comigo. Simboliza o quanto estou perto de você, o quanto você está perto de mim. O cinto nos lombos de Jeremias simbolizava Deus, a ligação, a comunhão que Jeremias tinha com o próprio Deus. Mas Deus fala a Jeremias: você vai andar aí uns 400 quilômetros, 500 quilômetros, mais ou menos, entre 400 e 600 quilômetros, que era a distância da cidade de Anatate, onde estava Jeremias, até o rio Eufrates. Então Deus fala: você vai ter que andar esse trecho
para guardar esse cinto. E naquela época esta viagem era uma viagem considerada longa, distante. E ele colocou o cinto de linho branco nas costas e viajou por muitos dias, não havia asfalto. O cinto, creio eu, que por mais cuidado que Jeremias estava tendo com aquele cinto, durante esta viagem, o cinto de Jeremias, ele sujou, ele empoeirou, ele amassou, e por fim, Jeremias, cumprindo a ordem do Senhor, depositou na fenda da rocha, no estado em que aquele cinto estava, lá na fenda da rocha, ele guardou o cinto que Deus havia ordenado. Para você ter uma ideia, Eufrates é um rio apocalíptico. Grandes coisas vão acontecer neste vale do Eufrates. Mas a mensagem de Deus para Jeremias é: Jeremias, agora, depois de muito tempo, você volta para buscar o cinto. Você vai lá onde você enterrou o cinto, aonde você guardou o cinto. Você vai lá agora, Jeremias. Volta lá, pega o cinto que você deixou lá. Mas quando Jeremias, ele chega lá, e nós vemos aqui, na palavra de Deus, no verso de número 7, olha que coisa triste. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar aonde o escondera. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Aonde você quer chegar, pastor? O cinto de Jeremias, o cinto que Deus mandou tomar cuidado, o cinto que Jeremias guardou, o cinto que Jeremias foi buscar, havia apodrecido. Amados, o cinto branco de linho simboliza, como já disse, a santidade. E ele apodreceu na fenda da rocha do Eufrates. O que isto significa para nós, igreja? Eu já estou terminando a minha mensagem. O que isso significa para nós? O que é que o cinto de Jeremias tem a ver com hoje, com a igreja, comigo? O que o cinto de Jeremias tem a ver com você? O cinto de Jeremias tem tudo a ver comigo e com você. Porque o cinto branco de Jeremias, ele significava santidade, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, olha o que Pedro diz: que somos a geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Assim como Israel era para Deus, nós também somos um povo especial para Deus. Nós somos a nação eleita, somos sacerdócio real de Deus. Fomos chamados para ser santos, fomos chamados para sermos puros. Fomos chamados para ter intimidade com Ele, fomos chamados para ter comunhão com Ele, para estarmos perto dEle, fomos chamados, e a incumbência, o mandamento para nós, era para que nós cuidássemos das nossas vestes, para que cuidássemos do nosso cinto, para que não permitíssemos que nosso cinto se sujasse, ou pior, o que aconteceu com o cinto de Jeremias, apodreceu o cinto de Jeremias. Eu quero perguntar para nós nessa noite, essa pergunta eu faço para mim: quantos de nós têm feito esta viagem longa até o Eufrates que fez Jeremias? Quantos que nós temos andado? Por onde que nós temos andado? Qual a direção que nós temos tomado? Nos distanciando da realidade, nos distanciando de Deus, fugindo da presença de Deus, fugindo da vontade de Deus, contaminando a nossa santidade, esquecendo da santidade, se contaminando com as coisas, com as oferendas, com os manjares que este mundo tem proporcionado.
Quantos de nós, embora com o cinto nas costas, mas esse cinto já não está mais branco, esse cinto já está contaminado, já está sujo, já está amarrotado. Quantos que guardaram o cinto de santidade, como fez Jeremias? Jeremias, quando guardou o cinto lá na fenda daquela rocha, ele deixou o cinto. Isto era uma lição para aquele povo, uma lição para nós. Quantos que guardaram o cinto na fenda da rocha? Quantos que deixaram, o que quero dizer com isso? Quantos deixaram a santidade de lado? Quantos deixaram de se preocupar com a santidade? O meu cinto está guardado lá. Quantos estão andando sem o cinto, que simboliza a santidade? Amados, andar sem o cinto não quer dizer que o cinto está guardado, está protegido. O Senhor nos mostra isso nesse texto. Sabe, Jeremias, quando foi buscar o cinto estava apodrecido. Quantos de nós guardamos o nosso cinto? Guardamos ainda aqui na fenda da rocha, um lugar bem guardado, mas o cinto está apodrecendo. Guardar o cinto não é sinônimo de estar protegido, estar protegendo o cinto. O cinto ele é para estar no nosso lombo. Precisamos a cada dia estarmos intimamente ligados com Deus, usando esta peça, desta roupa sacerdotal que é de significado importante para nós. Quando o Senhor diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amados, o alerta de Deus para a igreja. Deus falava com aquele povo, olha, cuidado, vocês estão se distanciando, olha o estado, o cinto apodreceu. Olha, o que espera vocês agora, a partir deste momento, é o cativeiro. Vocês serão levados para o cativeiro por causa destas coisas. Amados, nós não podemos imaginar a igreja sendo levada ao cativeiro. Quantos componentes da igreja estão sendo levados unicamente porque eu não creio na igreja num todo, mas nós somos a igreja, individualmente nós formamos a igreja. Quantos estão sendo levados a cativeiro? Se você não sabia por quê, a razão, amados, talvez o teu cinto esteja sujo, o teu cinto esteja podre. Quantos dentro da igreja estão com o cinto apodrecido? Não serve mais, não dá mais para usar. Foi esta a conclusão que Jeremias, quando foi buscar o cinto lá na fenda da rocha, o cinto estava podre, não dava mais para usar o cinto. E por causa disso, o cativeiro não tardaria para a vida deles. Sabe, o alerta para a igreja, nesta noite. Você gosta de profecia, eu também gosto de profecia. As pessoas não gostavam de Jeremias, as pessoas não gostavam de Isaías, porque ele falava aquilo que o povo precisava ouvir. Você não precisa gostar de mim, mas eu quero dizer uma coisa: o cativeiro não tarda, o cativeiro está preparado. Você cuide do teu cinto, trate de cuidar do teu cinto, porque o cativeiro está esperando por muitos. Amados, Efésios capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo diz: estais, pois, firmes, cingindo o vosso lombo com a verdade e com a couraça da justiça. Estais firmes, cingido o vosso lombo com a verdade e a couraça da justiça. Queridos irmãos, o Senhor continua dizendo para Jeremias no verso 8: então me veio a palavra do Senhor dizendo, depois que o cinto havia apodrecido, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá,
e há muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do vosso coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada mais presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não me deram ouvidos. Não me deram ouvidos. Assim o considerarei, este povo de dura servir, este povo que me abandonou, este povo que não cuidou do seu cinto, eles hão de se apodrecer lá no cativeiro, como apodreceu o cinto lá na fenda da rocha. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de provocar Deus. É tempo de lavar nossas vestes. É tempo de cuidar do nosso cinto. É tempo de nos achegarmos a Deus. É tempo de buscarmos a Deus. Eu quero dizer que é tempo de santidade. É tempo de separação. Deus está separando o joio do trigo. Deus está separando o verdadeiro povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. O que você escolhe? Cuidar do teu cinto? Ou você escolhe? Ou você escolhe o que aquele povo estava predeterminado a receber da parte de Deus? Amados, nosso desafio é não deixar o cinto apodrecer. O desafio para a igreja nesta noite, para o ano que vai chegar, é cuidar, é lavar o cinto, é cuidar dele, é não deixar amassá-lo, não deixar a poeira das estradas dessa vida, é não deixar o nosso cinto ser contaminado pelas oferendas que este mundo tem colocado na nossa mesa. O Senhor traz um alerta para a sua igreja, o Senhor chama a atenção da sua igreja, o Senhor busca pela fidelidade da igreja, o Senhor preza pela humildade da igreja, pela verdade da sua palavra dentro da igreja. O Senhor nos chama para perto. Muitos podem dizer, mas que palavra de Deus, é de Deus, porque o Senhor Ele quer nos perto dEle, Ele quer que estejamos junto dEle, Ele não quer nos ver afastado, distante dEle. E a única maneira, amados, de estarmos perto do Senhor, é cuidar do cinto, é zelar pelo cinto, que simboliza a nossa santidade, que simboliza a nossa comunhão com Deus, que simboliza a nossa intimidade com Deus. Aquele que cuida do seu cinto, que tem o cinto branco, este que assim faz, o esfriamento espiritual não acontece na vida dele. Observando pelas histórias que nós estávamos vendo ontem, irmão, o que estamos vendo hoje, quem foi que permaneceu, quem permanece na igreja, são aqueles que cuidam do cinto. Aqueles que cuidam do cinto, eles permanecem firmes, firmados na rocha, vem luta, é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. É como a casa construída na rocha, pode vir tempestade, pode vir terremoto, vendavais, mas ele está lá firme, porque ele está firmado, fincado na rocha, ele está plantado junto a ribeiros de água. E não é contaminado, mas ele está guardado, ele está protegido pela palavra de Deus, porque ele está ligado em Deus. Porque Deus os sustenta, porque Deus os guarda.
Quantos têm os cintos sujos pelo lombo? Quantos guardaram o seu cinto? Talvez se você buscar o seu cinto lá, na fenda da rocha, já está podre. Mas o Senhor vos dá uma oportunidade para você restaurar o teu cinto, para você comprar, talvez nesta noite, um novo cinto de linho, para você pagar. O Senhor vos convida a pagar um alto preço. O cinto não é de graça, porque santidade não é de graça, porque santidade exige renúncia, exige fidelidade, exige comprometimento com Ele. Precisamos pagar um preço pelo cinto, se nós queremos esse cinto. E eu digo que não é querer, o cinto é necessidade para a igreja, porque o cinto representa a roupa do sacerdote. Somos reis e sacerdotes, segundo a palavra de Deus. Aonde está o teu cinto? Aonde você guardou o teu cinto? Como está o teu cinto? Talvez você olhe para o teu cinto: pastor, meu cinto está imundo, meu cinto está sujo, pastor, eu estou com vergonha do meu cinto. O Senhor tem nos direcionado, amados, para o próximo ano, um ano de santidade, um ano perto de Deus, um ano de grandes acontecimentos. Eu declaro: perto está o Senhor daqueles que o buscam. É um ano que nós vamos buscar a Deus. É um ano que nós vamos nos envolver com Deus. 2018, ao parecer de muitas pessoas, eu não estou pensando nisso não, Deus tem me colocado isso, mas não estou pensando nisso, porque ao ver de muitos estudiosos, 2018 é o ano que Cristo vai voltar. Mas não é por isso. Eu estou sendo tocado por Deus para levar a igreja a esse caminho de santidade. Jesus pode voltar esse ano ainda, mas é um ano de busca. Certa vez num congresso que aconteceu aqui de avivamento, eu nunca esqueço das palavras. O Senhor usou um servo e disse para mim: pastor, reúne aí 10, 12, convoca-os para estar em jejum, em oração, para estar orando pelas madrugadas com o Senhor. Chegou a hora. A palavra de Deus tem uma hora para cumprimento. Este ano é o ano de 2018 é o ano do cumprimento dessa palavra. Nós vamos buscar a Deus, vamos buscar o poder de Deus. Eu não me esqueci do que Deus fez, e tenho esperança das promessas acontecer na minha vida e neste lugar. Mas precisa cuidar do cinto, precisa comprar um cinto, precisa colocar o cinto. Não é para esconder o cinto, mas é para usar o cinto de santidade, para que as pessoas possam ver: ele é um sacerdote, ele é de Deus, porque o cinto faz a diferença na vestimenta do cristão. O crente, o cristão, precisa usar o cinto. O cristão que não usa o cinto da santidade, ele não é respeitado, ele não é tido como verdadeiramente povo de Deus. Se você quer ser respeitado, principalmente no inferno, você precisa usar o cinto sacerdotal. E eu convoco você, nesta noite, para que possamos buscar, comprar esse cinto de santidade e ver o Senhor fazer grandes coisas através de nossas vidas. Amém? Amém. Baixe sua cabeça. Você com Deus. Eu não vou chamar você aqui à frente, podia fazer, eu não quero fazer apelo, eu não quero, eu já cansei, irmãos, isso é experiência de pastor. Muitos vêm aqui à frente, faz um propósito com Deus e não cumpre, e depois fica chato, né? Fica chato para mim, fica chato para você. Então é você e Deus. Você não precisa mostrar para ninguém que você está se comprometendo, você não precisa, é um passo de fé. Não, o passo de fé está dentro do teu coração, eu acredito assim. Mas você aí onde você está, na tua casa, onde você estiver: Deus, eu quero cuidar do meu cinto. Deus, eu quero comprar um cinto. Deus, eu preciso, não posso viver mais, eu não posso andar sem esse cinto.
Senhor Deus e Pai, o recado que o Senhor me deu foi entregue. A Tua palavra diz que não é força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, Deus. É pelo Teu Espírito. Senhor, como Tu diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu creio que é o Senhor que falou com a igreja. O Senhor deu livre-arbítrio a cada um de nós. O Senhor deixou para nós escolhermos. Aquele que escolhe comprar o cinto, aquele que escolhe cuidar do seu cinto, aquele que escolhe o caminho da santidade, aquele que escolhe ser diferente, aquele que aceita o convite para ser nação eleita, povo escolhido, geração de sacerdotes. Não é tempo de brincar, amado, não é tempo de brincar com as coisas de Deus. Jesus está voltando, os céus estão se abrindo. Olha o esfriamento da igreja, olha o estado da igreja, olha a vergonha da igreja. Isto é sinal da vinda de Jesus. Isto é sinal de final de tempo. Tudo isso aponta para a vinda de Jesus. E o Senhor vos alerta nesta noite. Não vamos brincar de igreja, não vamos brincar com as coisas de Deus. É hora de cuidar do cinto. O cinto de Jeremias. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor. Oh, Deus. Coloca no coração. Coloca no coração. Oh, Espírito Santo de Deus. É o Senhor que convence o homem do pecado. É o Senhor que convence o homem do caminho errado. Oh, Senhor, queremos buscar um caminho de santidade, um caminho puro, um caminho real, um caminho verdadeiro. Pai, no nome de Jesus, nos leva de volta do lugar aonde nós saímos, que não deveríamos ter saído. Ai, nós nos comprometemos, Pai, como líderes deste lugar, a voltarmos para o Senhor, a voltarmos para o caminho da santidade, a voltarmos para o caminho verdadeiro. Senhor, que seja um ano de transformação nesta igreja, um ano de reforma nesta igreja, um ano de conserto desta igreja com o Senhor. Não nos permita afastarmos de Ti, como o povo de Judá se afastou do Senhor. Não nos permita, Pai. Senhor, nos ajude. Senhor, nos corrija. Senhor, use outros Jeremias nesta época, Pai. Ó Deus, que se os homens calarem, que as pedras clamem pelo Teu nome, pela Tua palavra. Ah, Deus dos exércitos, ah, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ah, Deus de Jeremias, não nos deixe, não deixe de falar conosco. Oh Senhor, queremos estar perto de Ti, queremos estar ligados a Ti, intimidados a Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, ter comunhão com o Senhor. Queremos estar em Ti e o Senhor em nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Já não quero ser igual.
Glorifique o Senhor com as suas palmas. Aleluia. 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 Você pode sentar, amado.